Que a graça e a paz do Senhor Jesus, abre, por favor, esteja com você. Que bom que você está aqui. Todo dia o pecado vem e chama. Hoje ele chamou para preguiça. Não vai não, vai chover. Olha a chuva. Mas nós estamos aqui. Que bom. Que a graça e a paz do Senhor também esteja com você, que está conosco online na Igreja Digital. Vem estar conosco, levanta aí do seu sofá e vem, né? Que Deus te abençoe também, Deus fale com você aí, tá bom? Então você que está aí online e nós aqui vamos levantar as mãos e vamos dar um brado, bem alto, mais alto que você conseguir, amém? Diga assim, eu estou aqui. Porque o Espírito Santo me faz perseverante. Não apenas 12 dias. Mas enquanto vida eu tiver na face dessa terra. Você pode glorificar ao Senhor por essa certeza. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e vamos orar. Repita essa oração comigo. Meu Deus e meu Pai, que o poder que há na sua palavra, de não voltar vazia, mas fazer o que lhe apraz, cumpra na minha vida, agora. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que está em casa aí também, que fez essa oração. Pessoal da projeção, nós vamos usar a Bíblia, tradução revista atualizada. Amém? Então vamos abrir em Mateus. Vamos ler primeiro o nosso tema, queridos. Vamos lá todos juntos. Acatando os avisos de Cristo sobre o perigo, sua vida será abundante. Mateus 4, nós vamos meditar nesse texto um pouquinho, do verso 1 ao verso 11. A palavra de Deus diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, queridos? Podeis se sentar. Esse tema que coube a mim, um tema difícil, contundente, não muito agradável para muitos. Ai,
pastora falar de tentação, de pecado, de perigo, do diabo. Não, queridos, eu costumo ver o projeto de vida como a hora do sim e a hora do não. Projeto de vida, somos expostos à palavra de Deus e a gente faz escolhas. A gente faz escolhas. E que as suas escolhas, as minhas escolhas nessa noite sejam escolhas santas. Que o nome do Senhor seja glorificado. Então, atentando para os avisos de Cristo. Atentar ou não é escolha minha e sua. Entende? É escolha nossa. O que é atentar? É prestar atenção. É observar com cuidado, com zelo. Não é? Então, talvez você diga, não, esse tema, eu nem gosto de falar sobre diabo, Satanás, sabe por quê? É ruim. Eu vou falar a verdade para a senhora, pastor, eu nem gosto de saber o que ele anda inventando por aí. Só que lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo dá um conselho muito interessante. Ele fala assim, não ignore, né? Interpretando é isso, não ignore os desígnios de Satanás, porque ele vai levar vantagem sobre você. Então, ignorar o que o diabo quer fazer contra mim e contra você é bobagem. Isso dá vantagem a ele. Então não pense que esse tema é ruim, esse tema é um tema de amor. O Espírito Santo falou isso para mim. Esse tema é um tema de amor, porque o amor faz o quê? Avisa. Quem avisa, amigo, é o ditado. Então esse tema é um tema de amor, porque o amor avisa. E Jesus é amor. E Ele nos ama profundamente, profundamente. Então os avisos de Jesus quanto aos perigos que cercam a nossa vida cristã, a gente não tem como ignorar. Eles são muitos. Eles são variados. O leque é muito aberto. E a gente não pode ignorar, porque os objetivos desses avisos e também desses obstáculos os obstáculos têm como objetivo fazer a gente perder o prêmio maior da nossa vida. Qual que é o prêmio maior da nossa vida, irmã Érica? A salvação. É por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus 2:3, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Você não pode negligenciar, eu não posso. Salvação, querido, é perdão de pecados, é pagamento de dívida, é justificação diante de Deus, é glorificação do nosso corpo um dia, é regeneração de um ser que não valia nada e que em Cristo torna-se uma nova criatura. É uma promessa de vida eterna, nunca mais morrer. Imagina você negociar isso. É por isso que o autor do livro de Hebreus diz isso. Como escaparemos se negligenciarmos isso? Então, eu quero citar aqui rapidamente alguns perigos que Jesus fala. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, não é? Jesus nos avisa para termos cuidado com o acúmulo de bens materiais. Está lá em Mateus 6,19, não é? Mateus 6,19, o 20, o 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então não é que Jesus está dizendo que você não pode ter bens. Não é isso que ele está dizendo. Jesus nunca usou a pobreza para aproximar as pessoas dele para ganhar a salvação. Nunca.
O que ele está dizendo não é que você não pode acumular bens, que você não pode ter bens, que você não pode trabalhar para conseguir as coisas, comprar as coisas que você gosta. O que Jesus está dizendo aqui, o perigo nisso é termos bens, não é termos bens, mas sermos possuídos pelos bens. Entende o perigo? Por isso que no final do versículo, do texto do verso 21, ele diz: porque onde estiver aquilo que você ama, o seu tesouro estará lá, o seu coração. E a gente não pode negociar o coração. Então, o perigo que Jesus está falando aqui, é que o dinheiro, para você tomar cuidado e eu tomarmos cuidado, para que o dinheiro não tome o lugar de Deus na nossa vida. Entende? Nos faça ferir princípios para ficar com ele. Olha, eu sei que eu não posso fazer isso, eu sei que isso está errado, mas eu quero muito esse dinheiro, eu quero muito ser rico, eu preciso ir para frente, eu preciso ter sucesso, eu preciso ter poder monetário. Então o que Jesus está dizendo, não acumuleis tesouro, riquezas, bens, no sentido de que você não seja dominado por ele. O que é o certo, pastora? O povo de Deus acumula bens, ou tem bens, ou recebe riqueza de Deus. E a palavra de Deus diz que riqueza e honra está na casa do justo. Mas nós temos um objetivo, é transbordar, é servir ao próximo, é abençoar as pessoas. É quebrar vaso de alabastro, cheio de perfume caro, para servir o próximo. Esse é o objetivo. Então tudo que você ganhar, bom, eu não preciso ajudar ninguém porque eu não tenho nem para mim. Tem, sempre vai ter alguém mais pobre que você, para você ajudar, para você servir, para você abençoar. Outro perigo, cuidado com os falsos cristos. Mateus 24, versículo 5 e o versículo 11, esse alerta é sério, irmãos. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a poucos, muitos. Olha o verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então esse alerta de Jesus, desse perigo, ele é muito sério, porque ele não está falando apenas do anticristo. Ele está falando também de falsos profetas, líderes religiosos, pastores, padres, cantores, pregadores, artistas, influenciadores da mídia espalhados pelo mundo, pregando um evangelho falso, pregando um evangelho pervertido. E para esse perigo, a solução para ele, que a Bíblia manda você fazer, e eu também, é ficarmos alerta. Tudo que você ouvir em qualquer lugar, vai para a Bíblia e confere lá as suas respostas. Entende? Por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus. Outro perigo, cuidado ao julgar alguém. Mateus 7. Cuidado, não julgue, não é? Esse texto é bem claro lá. Jesus aqui está proibindo o quê? Todo julgamento? Não, a Bíblia diz que esses falsos profetas, a gente vai conhecê-los pelos frutos, atitudes, posturas. Então você precisa julgar, deixa eu ver se esse homem aqui é falso, deixa eu julgar aqui o fruto dele, né? Mas Jesus está falando aqui de outro julgamento. A Bíblia está proibindo aqui, Jesus diz que é um perigo com o julgamento hipócrita. O que é o julgamento hipócrita? É você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, enquanto que no seu há uma trave. O final desse texto esclarece isso. Então o que Jesus proíbe é o julgamento hipócrita. Quando as regras que você vai julgar alguém não se aplica a você, também, então não faça. Nós somos todos pecadores, somos todos necessitados da graça de Deus.
E a gente é bom para julgar, né, irmãos? Mas esse é um perigo que Jesus nos está prevenindo sobre ele. Outro perigo: cuidado com a soberba, com a arrogância. Está lá em Mateus 5:3. Lá diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, o alerta aqui é para que sejamos pobres de espírito, humildes de espírito. O que é isso? É consciência de que somos fracos e pecadores. Nós não temos nada, queridos, sem Deus e fora de Deus. Fora de Deus, você não tem nada e não é nada. Isso é consciência, isso é ser pobre de espírito, dizer: eu preciso de Deus, sem Ele eu não consigo viver. Mas há um outro perigo sobre o qual Jesus nos avisa, do qual se origina todos esses que eu citei aqui. É a fonte, não é? E esse aviso está lá em 1 Pedro 5:8. Vamos ler? O que é que Jesus diz lá? Sede sóbrios e vigilantes, e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então Jesus está nos alertando com qual perigo? Sobre qual perigo? Queridos, nós temos um adversário. Querendo você ou não, querendo eu ou não, nós temos um adversário. É bom que você tome consciência disso, plena nessa noite. Somos vigilantes, precisamos estar vigilantes, precisamos estar sóbrios. O que é esse devorar? Procurando alguém para devorar. É fazer-nos cair em tentação. Fazer-nos cair na tentação do pecado, que é o nosso maior perigo. Qual o maior perigo que eu corro, pastora? Os seus próprios pecados. Nosso próprio pecado. E o que é pecado? Pecados são comportamentos autodestrutivos que nos separam de Deus. Será, pastora? Deus é amor. Então vamos ver o que Isaías 59:2 diz. Deus é amor mesmo, mas os nossos pecados fazem separação. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, Jesus está dizendo aqui, está esclarecendo isso. E por isso Jesus nos alerta sobre o que está lá em Efésios capítulo 6. Vamos lá para Efésios capítulo 6, o verso 11, 12 e o 13. Por causa dessa separação, ele fala para a gente fazer o quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, ele não encobre, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Portanto, ele manda você fazer o quê? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Aleluia! Então vamos voltar aqui para Mateus capítulo 4, e vamos entrar um pouco nesse texto. Esse texto nos ensina na prática como enfrentar Satanás e vencer Satanás e a tentação do pecado. Esse texto é um dos textos mais importantes da palavra de Deus. Ele é forte.
Esse momento aqui do encontro de Satanás com Jesus é um momento esperado, muito esperado, desde o Éden, por Deus e pelo diabo. Sabia disso? Esse encontro com Jesus. Está lá em Gênesis 3, a promessa desse encontro, lá no proto-evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, por ocasião da queda. Esse encontro é esperado desde lá. E ele aconteceu. É o momento, esse encontro de Jesus com Satanás, é o momento da apresentação daquele que ferirá a cabeça da serpente e resgatará o homem dos seus pecados. Então foi um momento muito importante. E isso ensina muito para a gente. Aqui na prática a gente aprende muita coisa boa. Então, imagina isso, imagina essa cena. Jesus se encontrando com Satanás, o ringue dessa luta é um deserto. Foi num deserto que isso aconteceu. Esse incidente, ele introduz a luta entre a luz e as trevas. Quem são os candidatos? Então, de um lado, apresenta-se Satanás, enganador, mentiroso, acusador dos irmãos com toda a sua maldade. Desse outro lado está Jesus, o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, a verdade encarnada, o advogado dos irmãos, com toda a sua bondade e amor. A disputa é o quê? A disputa é a criação de Deus, principalmente você, principalmente o homem. A disputa era essa, a criação de Deus, para que alguém tivesse sobre ela, inclusive o homem, o domínio, tivesse a sua adoração, tivesse a aquisição de toda a autoridade. Esse é o motivo da luta. Então bateram-se os gongos, né? Aquela luta estava marcada desde o Éden. E a gente pergunta assim: por que Jesus tinha que ser tentado? Por quê? Para quê? Por que Jesus tinha que passar por isso? O caráter de Jesus foi desenvolvido durante 30 anos. 30 anos, não é? Mas ele deveria passar por uma prova peculiar antes de enfrentar a cruz e morrer no nosso lugar. Antes dele ficar pronto para a cruz do Calvário, ele precisava ter esse caráter provado e aprovado. Preste atenção nisso, porque isso aqui é glorioso. Jesus foi tentado na qualidade de homem. Sabia disso? Aqui não estava o Deus Jesus nesse ringue. Ele foi tentado na qualidade de homem. A tentação de Jesus foi real e não apenas um ato para provar que Deus não peca. Disso nós já sabemos todos. Mas Jesus também foi homem. E suas tentações foram verdadeiras. E a sua vitória também foi verdadeira. Aleluia. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente descobre que tentações foram essas, pastora. A tentação foi dirigida aos 3 aspectos da natureza humana, minha e sua: desejo da carne, desejo dos olhos e orgulho da vida, que é sede por poder. Essas foram as 3 tentações para Jesus. Veja aí no texto as 2 primeiras tentações, versículo 3 e o versículo 6. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Essa foi as 2 primeiras tentações. A outra, no versículo 6. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que o teu pé não tropece em pedra.
Então o propósito aqui dessas duas primeiras tentações era obrigar Jesus a provar de maneira vã que ele era realmente o Filho de Deus. Satanás queria que ele obedecesse ele. Isso é um segredo, isso é uma artimanha muito forte. Certa vez, um pessoal em Brasília teve uma experiência ruim com isso. Porque eles estavam expulsando um monte de crente, tentando expulsar o demônio de um homem. E ele estava muito violento, trancado dentro de um quarto, e eles lá de fora. Falando e orando e tal, e ele com a porta fechada, e quebrando tudo lá dentro. E foi muito tempo aquilo ali. Foi um tempo grande, aquelas orações e ele resistindo. E uma hora ele abriu a porta e falou assim, todo bonzinho pro pessoal: eu tô com muita sede. Vão lá, busquem um copo com água, assim, 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 e traz para mim que eu vou sair. E ele, sem discernimento, foi lá, pegou a água e trouxe para ele. E aquele espírito falou na boca daquele homem: vocês me obedeceram, pois agora é que eu não saio mesmo. Viu como é que isso é profundo? Eu queria que vocês me obedecessem, ele disse. Eu tenho autoridade agora sobre vocês. Vocês fizeram o que eu mandei. Então com Jesus aqui não era diferente. Ele queria que Jesus provasse de uma forma vã que ele era filho de Deus. Olha a terceira tentação no versículo 8. O diabo fala o quê? Faz o quê? Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E diz para ele o quê? Isso é para você, se você quiser. Eu te dou tudo isso, não é? Então o diabo aqui apela para o orgulho e o desejo de poder que todo ser humano tem. E a gente, mais do que nunca hoje, a gente fica abismado com a sede de poder das pessoas. É ou não é, irmãos? É só a gente olhar em volta. É só a gente olhar para a mídia, por exemplo. O quantas pessoas têm sede de poder, de terem seguidores, de serem admirados. Parece que essa sede de poder é mais desejada do que o próprio dinheiro. Entende? Parece que hoje falar assim, fulano de tal é milionário, não faz tanto efeito quanto falar, ele tem milhões de seguidores. Embora isso vai monetizar ele, é claro, mas a glória, o poder, o orgulho é muita tentação. E foi isso que ele jogou para cima de Jesus. Então o resultado dessa luta nós já sabemos. Qual é o resultado, queridos? Jesus vence todas essas batalhas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós aprendemos aqui dessas tentações. E nessa vitória esmagadora de Jesus, algo tremendo que eu e você, como crentes em Cristo, como discípulos dele, nós jamais podemos esquecer. Se você não conseguir guardar nada dessa mensagem, guarda apenas isso. Já vai fazer uma revolução completa na sua vida. Qual que é a lição, pastor, aqui nessa tentação de Jesus? Jesus demonstrou, Jesus provou que o ser que realmente tem livre-arbítrio pode escolher o bem em lugar do mal. Aleluia! Foi para isso que Jesus foi tentado, para te mostrar, para mostrar para mim que é possível, através de um livre-arbítrio ungido, dirigido pelo Espírito Santo, a gente sempre escolher o certo em vez do errado, ao invés do ruim, ao invés do mal, escolher o bem. Guarde isso para você. E aqui nesse texto, é jogado por terra aquela famosa desculpa, minha e sua.
Ah, pastor, eu sou humana. Ah, eu sou humano. Eu cedo à tentação porque eu sou humano. Eu cedo à solicitação para praticar o mal, porque tentação no grego significa solicitado para praticar o mal. Isso é tentação. Ah, pastor, eu sou solicitada a praticar o mal e pratico porque eu sou humano. Né? Jesus era Deus, eu sou humano. Não, queridos, ele foi provado como ser humano. Como ser humano. Então aqui nesse texto joga por terra isso. Porque na qualidade de seres humanos, essa vitória de Jesus também é possível na minha vida e na sua vida. Hebreus 4, 15, 16 diz algo muito interessante. Vamos ver. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por que ele foi tentado? Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. 16. Por isso acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Glória a Deus por esse texto. Então, queridos, presta atenção. Você está vivendo alguma tentação na sua vida? Todo dia a gente vive tentação. Tentação de não amar, tentação de não perdoar, tentação de ganhar um dinheirinho fora do lugar. Todo tipo de tentação. Dentro desse celular, dentro desse bezerro de ouro chamado celular, desse ídolozinho, quadradinho, caríssimo, inteligentíssimo, a gente tem todo tipo de tentação nas mãos. Então toda hora. Então essa vitória é possível. Preste atenção. Quando nós tomamos a natureza de Jesus e a vitória que vem dessa natureza para a nossa vida. A vitória que vem dessa natureza em nós. Se você tomar a natureza de Jesus, você vai ter vitória. Então nós precisamos urgentemente entendermos isso. Por quê? Porque esse texto aqui de Mateus 4, ele não fala só de Jesus. Esse texto nos informa que eu e você estamos em luta. Entende? Que eu e você vivemos em tempos de lutas, de muitas tentações. Então a luta agora tem dois adversários. Primeiro, o próprio Satanás, o mesmo que enfrentou Jesus, e nós, servos do Deus vivo, aleluia. Agora somos nós e Ele, nesse ringue da vida, nesse deserto da vida. E o objetivo dele conosco não é mais apoderar-se daquilo que pertence ao Senhor Jesus, o domínio do universo. Não é mais esse o motivo da luta. Porque Colossenses 2:15 nos mostra como isso ficou resolvido. Como é que ficou resolvido? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus já deixou a questão resolvida do domínio do mundo. Sabe? Então o objetivo da luta não é mais essa. Não é mais esse. O motivo agora é a nossa tão grande salvação. O motivo agora entre nós e Ele é a nossa tão grande salvação. E o objetivo dele é nos afastar dela. É nos tirar do domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o perigo é grande, entende? Essa guerra envolve a sua mente. Essa guerra com Satanás envolve as suas emoções, envolve os nossos atos. E as nossas armas devem ser as mesmas usadas por Jesus.
devem ser as mesmas que Jesus tomou aqui nesse texto. Olha para o verso 1. Qual foi a primeira arma apresentada? Poderosíssima. Verso 1, Mateus 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Antes desse encontro aqui, Jesus foi ungido, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Um pouquinho antes disso, Jesus foi batizado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba, na forma de uma pomba. E ele foi cheio do Espírito. O Espírito Santo conduzia a vida de Jesus. E o Espírito Santo só conduz a mim e a você se estivermos cheios dele. Portanto, eu te pergunto, você está cheia do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Você já é batizado com o Espírito Santo? Você já ganhou essa autoridade de Deus na sua vida? Já foi revestida de poder? O Espírito Santo só conduz quem está transbordante dele. Senão, você não vai ter a condução dele. Olha o verso 2, outra arma poderosa. Vamos ler o verso 2? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então aqui está a segunda arma poderosa. Jesus jejuava. E esse jejum, presta atenção nisso, era acompanhado de oração. Jesus não fazia dieta para emagrecer. Esse jejum aqui não é dieta de gordo. Entende? Ele acompanhava o jejum, a abstinência alimentar, com oração. Ah, pastora, por isso que o meu jejum não funciona. Eu passo fome e a vitória não vem. Porque você não gasta 2 minutos lendo Bíblia enquanto está jejuando? Quer que o jejum funcione? Você quer que o seu jejum tenha poder lá no inferno? Então jejue de alimentação, mas dobre o seu joelho no seu quarto, no secreto com Deus, e ali fique minutos, segundos, horas, orando. Aí sim o diabo vai tremer diante da sua vida. Os versos 4, 7 e 10. Outra arma infalível e eterna. O que é? Jesus, porém, respondeu: está escrito, oh glória, não só de pão viverá você, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é essa arma poderosíssima apresentada aqui? Infalível e eterna. O conhecimento tremendo da palavra de Deus. Jesus conhecia a palavra. Você conhece a palavra? Você lê a palavra? Se nós não tivermos essas armas, o poder do Espírito Santo, jejum, oração, leitura, memorização da Bíblia, dessa palavra e prática diária, podemos perder no ringue da vida. E é por isso que a vida e a casa de muitos estão perecendo, está desmoronando. Esse é o motivo, simples assim. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente não vê só isso. A gente vê também princípios e leis que não podemos quebrar. Entende? Aqui nós expusemos as armas, mas tem princípios, tem leis aqui que a gente não pode quebrar. Se quisermos ganhar essa batalha. Primeira regra, primeiro princípio, primeira lei. A palavra de Deus é o pão que nos sustenta em qualquer deserto e em qualquer tentação. Nem só de pão viverá o homem, você e eu, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente precisa atentar, irmãos,
e acatar esse aviso de Jesus, que a própria experiência dele mostra. Ele dá os avisos aqui nessa experiência, a gente vai lendo e vendo. O que ele avisa para você e para mim aqui nesse texto, dentro dessa lei, que o pão, que quem nos sustenta no deserto é Deus, é a palavra. O inimigo vai te atacar na oportunidade. O inimigo vai nos atacar na oportunidade. Como é que é isso, pastora? É quando a gente tem sede, é quando a gente tem fome, isto é, quando a gente tem dificuldades. Tem alguém aqui que não tem dificuldades? Levanta a mão, eu quero te conhecer. Eu tenho muitas. Todos nós temos. Então ele ataca na oportunidade. É quando a gente tem fome, é quando a gente tem dificuldade. Aí ele aparece e diz, é fome? Ele aparece trazendo a solução. Pedras podem virar pães. Deus não tem isso para você. Deus tem pão mesmo, pão vivo que desceu do céu. Ele. Aí ele fala para você, querido, é sede que você tem? Beba desse poço aqui, ó. Você nem precisa olhar se está contaminado ou não, beba logo. É falta de dinheiro? Olha que maneira fácil de você consegui-lo. Que tal? Olha que maneira fácil que eu posso te apresentar para você ter dinheiro. Semana passada eu estava conversando aqui com um caminhoneiro. Ele não está aqui hoje, eu creio. E ele me contando, pastor, eu estou sendo perseguido no serviço. Porque quando eles carregam a carga errada, passa um pallet com mercadoria, ou passa uma coisa ou outra, aonde eu vou entregar, eu vivo recebendo propostas assim. Não, deixa isso aqui comigo, já passou, mas deixa isso aqui comigo também, eu te pago por fora. O que é que os outros motoristas, meus colegas fazem? Pega o dinheiro e larga a mercadoria que passou lá. Porque não foi ele que colocou passando, ele não tem responsabilidade nisso. Ninguém pelo jeito vai conferir, deixa lá. E esses dias ele foi confrontado pelo patrão, porque o patrão falou para ele assim, ele volta com a mercadoria que sobrou e entrega. Ele fala, mas que engraçado, é só no seu caminhão que sobra esse negócio. Alguma coisa você está fazendo de errado. E ele falou, pastora, cansei de explicar para ele. É porque eu sou honesto, eu trago de volta. No caminhão dos outros não sobra, porque eles ficam por lá e vendem por lá e negocia por lá e fica com dinheiro. Não, alguma coisa está errada com você. Perseguindo. Então, o diabo é essa tentação. Você quer dinheiro? Olha aqui que maneira fácil de conseguir. Você está sozinho? Você está sozinha? Olha, que tal fulano? Que tal essa pessoa? Não é bom, é verdade, ela também não é boa, mas melhor do que ficar sozinho, melhor do que você ficar na solidão. Pega, vai lá. Deus não está te ouvindo mesmo? Você está orando por esse casamento há tantos anos e Deus não manda? Está aqui, ó, pega a minha oferta. Satanás gosta de precipitação. A palavra de Deus diz que o precipitado peca, Provérbios 19:2. Então presta atenção, você está na tentação, você está na sede, você está na falta. Não precipite. Soluções que vêm muito rápido, cuidado, é perigo. O precipitado peca, Satanás adora soluções precipitadas. Temos necessidades, a provação está grande para nós, está grande para você, enquanto o socorro não vem, a palavra de Deus nos sustenta, ela nos dá forças, mantendo-nos com vida nesse deserto. Querido, não se venda, não negocie, a saída virá, o Espírito Santo te mostrará uma saída, no Kairós de Deus, no tempo de Deus. Deus é dono do tempo, Ele fez o sol parar, só para atender a voz e um pedido de um homem, isso está lá em Josué capítulo 10. Josué estava lutando e o dia estava terminando, e ele precisava terminar aquela batalha, e ele falou, Deus, para o sol, e Deus parou, porque Ele é dono do tempo. O Kairós dele é perfeito.
Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro 3 fala isso. Ele tem a eternidade na palma das mãos dele. Aquieta seu coração. Descansa nele. Ele é dono do tempo. Ele é dono do vento. Esses dias ele falou comigo uma palavra profética, exatamente essa. Porque eu estava lá na minha cozinha lavando louça e pensei assim: Deus, que bênção que eu te servi em toda a minha infância, toda a minha juventude, toda a minha adolescência. Ficava mais na igreja do que em casa, fazia de tudo lá. Mas agora, né, eu já passei dos 60, eu acho que agora não tem muito tempo de fazer as coisas como eu gostaria. Lembra que Deus falou aqui, aquele culto, anteontem, se não me engano? Aí ele falou comigo assim: vai lá naquele áudio tal que aquela pessoa mandou para você aquele dia, em junho, que você não entendeu nada, agora eu vou falar com você lá. Aí eu fui lá, localizei a mensagem daquela irmã, daquela profeta, abri lá o áudio, e Deus, que eu não entendi nada na hora, na época, e Deus falava assim: eu sou o dono do tempo, eu sou o dono do vento. Iracema Boaventura, ele falou desse jeito comigo: se eu contasse para você, há tantos anos atrás, o que você haveria de passar, você teria desistido. Se eu contasse para Noé, para Moisés, o que eu iria fazer com eles, na sua trajetória, eles teriam desistido. Você não é dona do tempo, eu sou o dono do tempo. Eu sou o dono da sua vida. Eu que delimito quanto tempo vai, quanto tempo para. Então, querido, confie no Kairos de Deus, Ele é dono do tempo. 2, não tente a Deus, não se arrisque. Versículo 7. O que está escrito lá? Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então aqui nesse texto está te ensinando e me ensinando: não se arrisque, não tente Deus. Existe um lugar onde o diabo não pode nos pegar. Sabia disso? Existe um lugar onde ele não pode nos pegar. E a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo está ao nosso derredor. Por que ele não pode ficar ao redor, bem pertinho? Porque o Salmo 34 está escrito, versículo 7, e diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Xarabachai derravastudenadai. Se você já teve um livramento de anjo na sua vida, levanta a mão e glorifica. Eu já tive vários na minha vida, onde o anjo do Senhor apareceu e nos livrou do que era mortal, de manasso e de plovanai. Aleluia. E a estratégia de Satanás é perigosa, porque ele quer tirar a gente desse campo de força. Tem esse lugar onde ele não pode te pegar, e ele quer te tirar de lá. Tirar você desse campo de força, de poder, que está descrito lá no Salmo 91, de 1 a 4. Vamos lá ver esse campo de força. Vamos ler juntos, queridos? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-a com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. Olha, a sua verdade é pavês e escudo. Está vendo aí o campo de força? Essa sombra, essas asas, essa verdade que é a palavra de Deus, que é escudo e broquel, isto é, ela protege a sua vida. Se você praticar essa palavra, você tem toda a proteção que você precisa na sua vida.
Shiriaço devolvo. Aleluia. Ele quer fazer com que a gente tente a Deus. Como, pastor, eu vou tentar a Deus? Nos deixando desejosos de querer saber até onde a mão dele se estica para nos livrar. Ouviu? Ele põe desejo em você para você arriscar. O quanto mede a sua paciência para conosco ao brincarmos com o pecado. Isso é tentar a Deus. É você estar consciente de um pecado, de uma tentação que você cai nela. Volta e meia você cai. Passa bem, muito tempo, jejum uma hora, fica cheio do poder. Depois você cai em tentação, cai naquele pecado. E você promete que não vai fazer mais. No outro dia você faz de novo. E aí fica brincando com esse pecado. Isso é tentar a Deus. Você já ouviu falar da paz que o diabo dá? O diabo dá paz. Tem gente que está em pecado explícito. Por exemplo, ódio, falta de perdão. Aí você vai conversar com a pessoa e fala assim: não, eu estou em paz. Nada acusa minha consciência. Já viu isso? A pessoa está em pecado, mas ela não se dá conta. Ela não vê, ela está em paz, ela come, ela deita, ela dorme. Mas essa paz vem de Deus? A acomodação no pecado é uma paz que vem do diabo, que vem de Satanás, e é perigosa, e Jesus nos alerta. Andar no limite. O que é tentar Deus? É você andar no limite entre o estar de pé e a queda. Por isso, 1 Coríntios, capítulo 10 e 12, é outro aviso de perigo. O que é que fala lá? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É um alerta, não é? Não saia, escute, não saia do lugar da sua proteção. Não brinque com o pecado. Não dê conversa para Satanás. Não se volte contra Deus por causa desse não que Ele deu para a sua vida. Não abandone a igreja do Senhor. Não abandone o corpo de Cristo. Não abandone a sua obra. Não abandone a oração. Não abandone o jejum, querido. Não saia desse campo de força, que é até a igreja aqui, ó, essas paredes, sabia disso? Um dia o João de Deus, lá da Abadiânia, veio aqui, entrou nessa igreja, sentou aqui nesse banco. Eu pus a mão na cabeça dele e orei por ele. Sabe quantos demônios manifestaram? Nenhum. E ele falou assim para mim: que coisa boa estar aqui dentro dessa igreja. Falei: por quê, João? Ele falou: porque lá, ó, os demônios estão tudo lá fora, só esperando eu sair daquela porta para entrar tudo em mim. E não deixa eu dormir, não deixa eu comer, me atormenta a noite inteira. Eu carrego a cama dentro da minha casa para a cozinha, para o quarto, para a sala. Eu sento para ver televisão, ele vem e me espeta, ele me cutuca, ele me judia, ele não me dá sossego. Mas aqui dentro desse lugar, eu tenho paz. O João de Deus falou isso para mim. Nós ficamos temerosos quando ele entrou aqui, porque eu falei: vai revirar uns 300 bancos de uma vez, né? Possuído do jeito que ele é. Mas nenhum demônio manifestou aqui, ficaram lá fora, não entraram, porque a glória de Deus está aqui dentro. Aqui é casa de oração, aqui é casa de Deus. Querido, não saia do campo de força espiritual e de poder que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário. Xaraço e decovanasto e deplovanai. Terceiro, não se venda ao diabo. Versos 8 e 9. Vamos lá. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, tentação, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Essa foi a proposta feita por ele a Jesus. Esse era o preço que o diabo achava que Jesus valia. Ele também coloca preço em nós. Todo dia
Ele coloca preço em nós. E Ele pergunta para mim e para você: quanto você quer para mentir? Quanto você quer de lucro para arrancar das costas desse seu amigo? Fala para mim o seu preço para você deixar Jesus. Fala para mim qual o seu preço para você deixar a salvação, para você deixar a igreja, para você tirar essa verdade de dentro de você. Fala para mim, eu pago. E Ele diz: eu só quero o seu coração, a sua atenção, a sua adoração, a sua obediência a mim. Quanto que isso custa? Quanto que você quer? E muitos se vendem por muito pouco. Irmãos, por muito pouco nós mentimos. Por muito pouco nós enganamos as pessoas. Por muito pouco a gente assume comportamentos antibíblicos, contrários ao que a gente prega, canta e crê. Queridos, acatemos os alertas de perigo dados por Jesus. O diabo está a todo momento colocando preço em nós, no nosso coração, na nossa fé, na nossa adoração, na nossa obediência. Mas a nossa resposta a ele precisa ser a mesma e será a mesma de Jesus Cristo. Arreda-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Aleluia! Oh glória! Que arma poderosa é a infalível e palavra eterna de Deus. É uma arma poderosa. Queridos, nós temos que dizer ao diabo por palavras e por ações que ele jamais conseguirá pagar o nosso preço, porque fomos comprados não por coisas corruptíveis como prata, como ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e incontaminado. Lá em 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19 diz exatamente isso. Em nome de Jesus, Ele vai saber que nós somos de Jesus Cristo. Ele vai saber pela nossa conduta que pertencemos a Cristo, o Leão de Judá, que somos propriedade exclusiva dele, raça dele, nação santa dele, povo de propriedade exclusiva dele que ele comprou. Ninguém poderá pagar por nós o que Jesus pagou. Satanás também saberá que vivemos o que está em 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Satanás precisa saber disso. 4 e último, que a gente vê aqui nesse texto. Olha o verso 11. A nossa recompensa será completa e será maravilhosa. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram quem? Os anjos, e o serviram. Que recompensa tremenda e gloriosa. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Não deixe o diabo te enganar dizendo que ninguém te vê nessa situação. Ele é o pai da mentira. Salmo 34, 15 afirma que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Isaías 41, 10 diz que não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Fica firme, querido. Os anjos vão chegar e te servir. Hebreus capítulo 1, 14 diz que eles, os anjos, são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Eles vão chegar, eles vão te servir. Aleluia. Não negocie. Deus está te assistindo. Hebreus 2, 18.
Deus está te assistindo. Olha que lindo esse versículo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é contigo. Ele vai te guiar nessa verdade. Ele vai te mostrar não só a verdade da palavra de Deus, ele vai te mostrar a verdade dessa situação. Está com um problema lá na sua firma, você não sabe quem é que está te roubando? Vai, pergunta para o Espírito Santo, ele te fala na hora, ele te mostra a pessoa. Ele te dá discernimento das situações. O que você pode fazer com essa empresa? O que você precisa fazer de ideias? O que você precisa fazer de atitudes? Confie nele. Não se venda a Satanás. Se resistirmos ao diabo, nós seremos recompensados por passar no teste da nossa fé. Tiago 4,7 diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele faz o quê? Ele foge de você. Ele não suporta o poder de Deus que está na sua vida. Quero que você fique de pé, querido. E por último, Apocalipse, capítulo 21, nos conta mais sobre essa recompensa de acatarmos os avisos de perigo do Senhor Jesus, quanto ao nosso adversário escolhendo o bem e não o mal. Apocalipse 21, de 1 a 7, vamos ler juntos isso. Vamos lá? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Não se venda por nada. Ninguém paga por você o que Jesus pagou. E eu quero orar com você que está vivenciando uma tentação, e você quer enxergar as estratégias para lidar com esse filho, com essa filha, com esse casamento, com essa situação financeira, com essa guerra dentro de você. E o Espírito de Deus vai te dar uma chave nessa noite. Ele vai abrir o seu entendimento, ele vai abrir os seus olhos. Se você quer essa oração específica, vem aqui, eu vou orar com você. Aleluia. 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 Ei, ganais e deplouvas. Vem. É muito sutil as tentações. Coisas que você está vivendo que você fala assim: ah, eu nem sabia que isso era tentação. Mas o Espírito Santo vai te mostrar. Esse ódio que você tem dessa pessoa, por causa do prejuízo que ela te deu, e você anda amargurado, anda deprimido, anda chateado com a vida. Vem cá.
Deus vai te capacitar a dar graça por todas as coisas. O Espírito Santo manda te dar uma chave nessa noite. E a chave é o que está lá em Mateus 16. Escute isso. Escute. É a chave. Deus vai mudar essa chave na sua vida. Jesus perguntou assim para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles falaram: uns falam que o senhor é João Batista, Jeremias, um dos profetas. E Jesus fala assim: e vocês, meus discípulos, vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus começa a falar assim. Jesus fala para Pedro assim: que bênção. Não foi a carne nem o sangue, isto é, as suas faculdades mentais que contou isso para você. Foi meu Pai que está no céu. Aí ele começa a falar assim: mas Pedro, eu vou sofrer na mão dos pecadores, eu vou ser maltratado, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. E Pedro falou assim: que é isso? Isso nunca vai acontecer com você. Jesus falou o que para ele? Arreda de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço no meu caminho. Porque você não pensa como Deus pensa. Olha a chave. Mas como os homens pensam. Sabe por que você não tem vitória? Porque você está olhando para essa situação como o homem vê. Comece a olhar como Deus vê. Essa tribulação, você vê para desgraça, você vê para você chorar, você vê que é uma tribulação na sua vida, você vê que causa medo, você vê que essa doença pode te matar. Mas Deus vê diferente. Deus vê a aprovação da sua fé. Deus tem propósito de edificação na sua vida. Deus vai fazer você muito maior em autoridade, de libertação, de poder. Entende? Você está vendo como homem essa pessoa que está com risco de morte, mas se ela morrer, Deus vê como? Ela vai para o céu, ela vai para um lugar de glória, ela vai andar na rua de ouro. Queridos, a chave para a sua vitória é você ver as coisas como Deus vê e não como o homem vê. Se você continuar vendo essa situação como um ser humano comum, ah, pastor, eu vou ver esse prejuízo como o quê? Como uma experiência que Deus te deu para ajudar alguém, ser bênção na vida de alguém. E um dia você vai receber cada centavo da parte de Deus, porque Deus não fica devendo bondade para ninguém. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, vira a chave agora na mente deste homem e dessa mulher. Senhor, dá para ele e para ela essa chave que o Senhor nos dá em Mateus 16. Não deixe mais essa pessoa continuar vendo essa situação como o homem vê, mas como Deus, o Senhor, vê. O Senhor tem propósitos nisso, propósitos bons, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. O Senhor é Deus de amor, é Deus de bondade, é Deus que faz de nós um campo de milagres. Portanto, abre os olhos do entendimento dessa mulher hoje, agora. Abre os olhos do entendimento deste homem, dessa mulher, para enxergar esse problema como o Senhor enxerga e não mais como o homem vê. Tira o sofisma, tira a confusão mental, dá clareza, Espírito Santo, para vencer toda essa tentação e pecado. Em nome de Jesus, dirija a decisão, dá a solução, porque foi isso que o Senhor prometeu fazer. Receba agora no seu coração visão de Deus, propósito de Deus, o Kairos de Deus. Entenda como Ele entende e não como o homem entende, e dê graças a Deus e glorifica Ele, porque Ele é o seu Deus.